15 de agosto de 2021. Cabul caiu. Para muitos, a tomada de poder pelo Talibã significava o fim de décadas de guerra aberta. Mas a realidade era outra. Porque a violência não parou após a vitória. O mundo esperava moderação. A resposta veio através de lentes escondidas. À primeira vista, uma nova ordem política. Mas na prática, uma caçada sistemática. O grupo extremista retomou o controle total das ruas. O som de tiros foi substituído pelo silêncio do medo. Atrás de câmeras ocultas e celulares camuflados, um novo tipo de terror começou a ser registrado. O foco principal eram as mulheres. Nas imagens brutas, nota-se: patrulhas armadas cercam residências ao anoitecer. Ouve-se o som de portas de madeira sendo chutadas e o grito de ordens em tom agressivo. Não eram buscas por armas. Eram buscas por identidade, histórico escolar e profissão. O que as filmagens secretas e sem censura revelam é uma crueldade calculada. Registros mostram mulheres sendo arrastadas por becos por tentarem trabalhar ou estudar. Em um vídeo, percebe-se a frieza dos executores. Eles não hesitam em usar cabos de aço e coronhadas contra civis desarmadas. Não eram incidentes isolados, era um método de controle. A câmera registra praças públicas transformadas em locais de punição corporal. Homens assistem em silêncio enquanto o chicote atinge as vítimas. Os rostos dos agressores permanecem impassíveis. Isso não era apenas o cumprimento de uma lei, era a aniquilação da liberdade individual. Os vídeos mostram o contraste entre os discursos oficiais de paz e o sangue no chão das províncias distantes. Os eventos aceleraram. O mundo assistia às provas em tempo real, mas ninguém intervia. Cada frame capturado por jornalistas clandestinos servia como uma sentença de morte para quem ousasse resistir. A história se repetia de forma mais técnica e vigiada. Assim, o regime se consolidou. O terror foi documentado, mas não interrompido. Dezembro de 1979. Foi nesse momento que o destino do Afeganistão mudou. A União Soviética enviou divisões inteiras de tanques e soldados para apoiar um governo comunista instável. O colapso não foi imediato, foi um processo lento e violento. Por que o país se desintegrou tão rápido? À primeira vista, uma intervenção militar estratégica, mas na prática, o início de uma hemorragia que duraria décadas. A guerra entrou em cada casa. Não houve zona neutra. Bombas de fragmentação atingiam vilarejos remotos durante a madrugada. Plantações de trigo foram incendiadas pelos comboios militares. Estradas pavimentadas desapareceram sob as esteiras dos blindados e crateras de explosões. O cenário era de destruição total. Fevereiro de 1989. Os últimos soldados soviéticos cruzaram a fronteira de volta para casa. O rastro deixado para trás era assustador. Mais de 1 milhão de afegãos estavam mortos. Outros milhões carregavam cicatrizes permanentes ou perderam membros em campos minados. O êxodo foi massivo. Famílias abandonaram tudo o que tinham em minutos. Pegaram apenas o que podiam carregar nas mãos. Cerca de 5 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras em direção ao Paquistão e ao Irã. O movimento não parava. Nas imagens da época, nota-se colunas intermináveis de pessoas caminhando pelo deserto. Campos de refugiados surgiram do nada. Eram cidades feitas de tendas de lona e cabanas de barro seco. O ambiente era de aperto e privação. Crianças nasceram e cresceram sem nunca ver o interior de uma escola. Pais de família passavam os dias sentados, sem perspectiva de trabalho ou renda. Uma geração inteira foi forçada a aprender apenas uma habilidade: a sobrevivência bruta. Dentro das fronteiras, o mapa do país foi redesenhado pelo fogo. Vilarejos inteiros deixaram de existir. Restaram apenas fundações de pedra cobertas por poeira. Muitas famílias nunca receberam notícias sobre parentes que desapareceram durante os bombardeios. Não havia para onde voltar. Não havia quem respondesse às perguntas. A estrutura social da nação estava pulverizada. O país estava em ruínas muito antes do próximo capítulo de violência começar. O terreno para o futuro estava preparado. Assim terminou a ocupação. Fevereiro de 1989.
Os últimos soldados soviéticos cruzam a fronteira. A população afegã celebra nas ruas, acreditando que o pesadelo terminou. Eles estavam errados. Em abril de 1992, o governo apoiado por Moscou desmoronou por completo. Mas a paz não veio. O que se seguiu foi o caos absoluto de uma guerra civil fratricida. Por que os libertadores se tornaram carrascos? A resposta é simples. O inimigo comum havia partido, e o que restou foi a sede pelo controle total. Antigos aliados miraram suas armas uns contra os outros. Grupos armados disputavam cada quarteirão, cada esquina e cada prédio de Cabul. A capital afegã se transformou em poucos meses na cidade mais perigosa do planeta. Entre 1992 e 1996, o som de foguetes e artilharia tornou-se o despertador da cidade. Os projéteis atingiam bairros residenciais diariamente. Casas, escolas e hospitais viraram alvos. A contagem de corpos era implacável. Somente em Cabul, mais de 50 mil civis foram mortos nesse período. Não existia governo central, não existiam tribunais funcionando. No quadro, ruas bloqueadas por escombros e fumaça constante. Homens armados governavam pelo cano do fuzil. Postos de controle surgiam em cada cruzamento. Milicianos arrastavam passageiros para fora de carros e ônibus sem explicação. Residências eram invadidas e revistadas durante a madrugada. Qualquer um poderia ser acusado de qualquer crime. Para as mulheres, a rotina tornou-se um teste de sobrevivência. Muitas eram sequestradas em plena luz do dia. Outras eram agredidas ou forçadas a casar com combatentes das milícias. Ouve-se o som de portas sendo trancadas e janelas lacradas. As meninas pararam de frequentar as escolas. As estradas eram campos de extermínio. Mães escondiam suas filhas em porões e quartos fechados para evitar o pior. A lei havia desaparecido. O povo afegão sentia-se encurralado. Os grupos armados não demonstravam qualquer respeito pela vida civil. As prioridades mudaram drasticamente. A população não pedia mais por liberdade ou democracia. O cansaço e o desespero atingiram o limite. Eles queriam apenas que os bombardeios parassem. Queriam alguém, qualquer um, capaz de impor a ordem pela força. Esse vácuo de autoridade e o desespero das massas criaram uma abertura perigosa. Foi por essa brecha que o Talibã marchou. Assim começou um novo capítulo de escuridão. Novembro de 1994. Naquele mês, em uma Kandahar reduzida a escombros por anos de conflito, surgiu um novo grupo. A cidade era o retrato do caos absoluto. Milícias rivais controlavam cada esquina. Senhores da guerra erguiam barreiras nas estradas. Motoristas de caminhão eram assaltados sistematicamente. Meninas eram retiradas das escolas à força. Pais de família assistiam a tudo sem qualquer reação possível. Por que o apoio ao grupo cresceu tão rápido? A resposta é simples: ordem através da violência. A base do movimento era formada por combatentes muito jovens. A maioria cresceu em campos de refugiados no Paquistão, longe de casa. Eles não conheciam outra realidade além da guerra constante. Muitos carregavam o peso de terem perdido pais e irmãos em combates anteriores. Para esses jovens, o mundo não tinha tons de cinza. No quadro visual deles, existia apenas o certo e o errado, a obediência cega e a punição severa. O comando estava nas mãos de Mullah Mohammed Omar. Ele era o veterano da guerra contra a União Soviética. No campo de batalha, um estilhaço atingiu seu rosto e ele perdeu um olho. Omar não buscava os holofotes. Ele vivia de forma isolada, evitando qualquer tipo de exposição pública. No registro histórico nota-se: a ausência física alimentava o mito. O mistério em torno de sua figura gerava um poder imenso sobre os subordinados. Seus seguidores acreditavam em uma missão divina para restaurar o controle total do país. Eles o batizaram de Amir al-Mu'minin. O título carregava um peso enorme. Significava autoridade religiosa máxima e exigia lealdade absoluta dos fiéis. À primeira vista, um grupo de estudantes religiosos, mas na prática, uma máquina de guerra disciplinada. Os eventos ganharam velocidade.
Não havia mais espaço para os antigos senhores da guerra locais. O medo mudou de lado. Assim começou a ascensão do regime. 27 de setembro de 1996. Cabul caiu. Por que a cidade não lutou? Os moradores estavam exaustos de anos de guerra civil. A promessa do Talibã era simples: segurança total nas estradas e o fim imediato da corrupção. À primeira vista, uma solução para o caos. Mas na prática, um regime de ferro baseado em leis religiosas extremas. No início, o apoio local foi real. O grupo desarmou os senhores da guerra. Os roubos pararam. Postos de controle ilegais desapareceram das rotas de comércio. Para quem vivia sob o medo constante, aquilo parecia um alívio. Mas o preço dessa ordem seria alto. As colunas de combatentes avançaram rápido pelas avenidas. No mesmo dia da ocupação, o alvo foi o complexo da ONU. Ali, o ex-presidente Mohamed Najibullah estava escondido há 4 anos. Os milicianos invadiram o prédio. Najibullah foi arrastado para fora. Na filmagem da época, nota-se o rastro de violência. Ele foi espancado brutalmente e executado com tiros. O passo seguinte foi o aviso final. O corpo de Najibullah foi pendurado em um poste em praça pública, à vista de todos. Não havia margem para erro. O medo substituiu o alívio. Em poucos dias, a vida das mulheres sofreu um corte seco. Novas ordens foram impressas e coladas nos muros. O uso da burca tornou-se obrigatório. Escolas para meninas foram fechadas com cadeados. A aplicação das regras foi imediata e violenta. Ouve-se o som de patrulhas circulando pelas ruas desertas. A resistência era inexistente. Assim começou uma nova era. Agosto de 2021. Foi nesse momento que a liberdade das mulheres afegãs deixou de existir. O novo regime impôs uma regra absoluta. Nenhuma mulher poderia cruzar a porta de casa sem a presença de um parente do sexo masculino. Por que o sistema educacional desmoronou em 24 horas? O governo tinha um plano claro. Escolas para meninas foram lacradas em todo o país. Professoras perderam seus cargos de forma imediata. O impacto não parou nas salas de aula. Mulheres que atuavam em escritórios, organizações humanitárias, hospitais e veículos de imprensa foram demitidas no ato. O resultado foi uma catástrofe econômica. Milhares de famílias perderam sua única fonte de renda em um único dia. Mas isso era apenas o começo. Para garantir a obediência, o regime criou uma força de choque específica. O nome oficial: Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Na prática, uma polícia de costumes com poder total. Os oficiais passaram a patrulhar os centros urbanos diariamente. No vídeo, nota-se o padrão: patrulhas em caminhonetes, homens armados observando cada movimento. Eles carregavam bastões, cabos elétricos e chicotes de couro. Não havia necessidade de mandados. As abordagens eram aleatórias e agressivas. A vigilância era microscópica. Se o comprimento da burca revelasse os tornozelos, a punição era imediata. Se o barulho do salto dos sapatos ecoasse no asfalto, a patrulha agia. Ouve-se o som dos chicotes atingindo o tecido das roupas. Atitudes subjetivas também viraram crime. Falar em tom alto ou demonstrar nervosismo era prova de mau comportamento. O sistema não oferecia avisos, tribunais ou direito de defesa. O agente decidia a sentença no local. No quadro, uma calçada movimentada onde todos param para observar. O regime queria o espetáculo. O espancamento acontecia em praça pública, à luz do dia, para servir de exemplo. Não havia caminho de volta. Assim, o medo se tornou o método de controle absoluto. 1997. Os mercados de Cabul mudaram de função. Antes eram centros de comércio, agora são zonas de perigo constante. Mulheres caminham com pressa e cabeça baixa. O objetivo é um só: cruzar a rua sem atrair olhares. Qualquer contato visual pode significar um castigo. Hospitais tornaram-se cenários de desespero absoluto. Por que o sistema de saúde entrou em colapso? A resposta é uma lei rígida. Médicas foram proibidas de exercer a profissão. Ao mesmo tempo, homens foram proibidos de atender pacientes do sexo feminino. Na prática, o atendimento para mulheres deixou de existir.
Grávidas eram barradas na porta das clínicas. Infecções simples evoluíram para casos terminais em poucos dias. O parto tornou-se uma sentença de risco extremo. Os números confirmam o desastre. Organizações de saúde registraram 1.600 mortes maternas para cada 100 mil nascimentos. Muitas mulheres morreram em silêncio absoluto dentro de casa. O medo de buscar ajuda era maior que o medo da morte. À primeira vista, o regime agia nas sombras, mas na prática, a estratégia mudou. O Talibã abandonou os espancamentos em becos escuros. Eles decidiram que a punição precisava de uma audiência. Para os líderes do movimento, o medo era a única ferramenta de governo. Se a dor é pública, a obediência é garantida. As ruas movimentadas viraram palcos de execuções e chicotadas. No quadro, o local mais infame de todos, o Estádio Ghazi, em Cabul. Moradores ainda chamam o lugar de Estádio de Esportes de Cabul, mas a memória local guarda outra imagem. O gramado onde se jogava futebol tornou-se o chão onde o sangue era derramado diante de milhares de pessoas. As punições tinham data e hora marcada. Sexta-feira. Este era o principal dia de oração e reuniões sociais no Afeganistão. A lógica era simples. As mesquitas estavam cheias e a multidão já estava nas ruas após os serviços religiosos. Ouve-se o anúncio nos alto-falantes. As autoridades do Talibã convocavam todos para assistir ao espetáculo de violência no estádio. Não havia caminho de volta para os condenados. Anúncios ecoavam pelos alto-falantes nas ruas. O comando era claro. Todos deveriam comparecer para assistir. Não eram pequenos grupos de curiosos. Relatos e depoimentos de testemunhas indicam que dezenas de milhares de pessoas lotavam as arquibancadas do estádio para esses eventos. Por que o estádio estava sempre cheio? O regime não queria apenas punir. O objetivo era usar o medo como ferramenta de controle social absoluto. Mulheres acusadas de crimes eram arrastadas para o centro do gramado sob o olhar da multidão. A lista de crimes incluía adultério, fuga de casa ou desobediência a um parente do sexo masculino. No quadro, nota-se: as mulheres permaneciam em silêncio absoluto diante da massa humana. Não existiam tribunais nos moldes tradicionais. Juízes ou comandantes do Talibã tomavam decisões rápidas, muitas vezes em poucos minutos. Não havia advogados, defesa ou direito a qualquer recurso. Uma vez anunciada a sentença, a punição era executada imediatamente em frente ao público. 16 de novembro de 1999. Essa data marcou um dos casos mais documentados do regime. Uma mulher chamada Zarmina foi levada para o centro do estádio Ghazi, em Cabul. A acusação? Matar o marido com um martelo durante uma briga doméstica. O Talibã manteve Zarmina presa por quase 3 anos antes de decidir o seu destino. Foi uma das primeiras execuções públicas de uma mulher sob o domínio do grupo. O processo foi calculado para ser lento e visível. Naquele dia, um veículo entrou no estádio e parou no meio do campo. Zarmina saiu do carro vestindo uma burca azul que a cobria da cabeça aos pés. Ouve-se o som do motor sendo desligado e o murmúrio de milhares de vozes nas arquibancadas. 2 policiais, também usando burcas, seguravam Zarmina pelos braços. Elas caminharam lentamente até o ponto exato da execução. A imagem registra o contraste entre o azul da vestimenta e a terra batida do estádio. Não havia margem para erro ou piedade. A execução foi realizada sob os olhos do mundo, consolidando o novo Código de Leis de Cabul. O evento terminou em silêncio. Os restos mortais foram retirados rapidamente para limpar a arena. Um rifle nas mãos de um jovem combatente do Talibã. Ele estava posicionado exatamente atrás dela. Quando ordenaram que ela se ajoelhasse, o atirador disparou 3 vezes contra sua cabeça. Por que tantas pessoas estavam lá? O Talibã havia anunciado a execução pelo rádio com antecedência. Famílias inteiras levaram seus filhos para assistir ao evento no estádio. Uma mulher na multidão arriscou a própria vida. Ela filmou a execução secretamente escondendo uma câmera sob a roupa. Essas imagens foram contrabandeadas para fora do Afeganistão e exibidas ao redor do globo. O vídeo tornou-se uma das provas mais contundentes de como o regime usava o castigo público para garantir o controle absoluto.
Dentro das fronteiras, a crueldade virou rotina. A população não apoiava a violência, mas aceitava o horror em silêncio. Recusar a presença ou demonstrar indignação significava punição imediata para si ou para a família. No estádio Gazi, o sangue de Zarmina foi apenas o começo. As sessões incluíam amputações de mãos por supostos furtos e chicotadas por ofensas morais. Na filmagem, nota-se: a multidão observa em silêncio absoluto enquanto os carrascos agem. Amnesty International e Human Rights Watch registraram o padrão. Mulheres eram paradas aleatoriamente nas ruas e espancadas em público. A idade não oferecia proteção. Adolescentes sofriam as mesmas penas que os adultos. A intenção do ato não importava para o regime. Acidentes eram julgados como crimes premeditados. Em Herat, no ano 2000, testemunhas descreveram um caso específico em um bazar lotado. Uma mulher de 30 anos foi cercada por guardas. O motivo? Ela sorriu enquanto conversava com outra mulher. Ouve-se o som seco dos golpes. Ela foi atingida repetidamente com um cabo de aço até desmaiar no chão de terra. Ninguém na multidão se moveu para ajudar. Intervir significava receber o mesmo castigo. O medo imobilizou a sociedade. Após presenciarem os espancamentos, muitas mulheres se trancavam em casa por semanas. Outras desistiram de sair às ruas permanentemente. Cabul, antes uma cidade movimentada, transformou-se em um cenário de portas fechadas e ruas vazias. Não havia margem para erro. Assim funcionava o sistema de controle. Mulheres que trabalhavam, estudavam e compravam livremente sumiram. Cabul, antes uma cidade de movimento, tornou-se um lugar onde a presença feminina na vida pública foi quase totalmente apagada. O Talibã não escondia as punições. Pelo contrário, os espancamentos eram feitos para serem vistos por todos. Onde estavam as câmeras? Banidas. O regime considerava a fotografia e o vídeo atos imorais. Quem fosse pego filmando enfrentava riscos reais: prisão, espancamentos severos ou execução sumária. O medo era a regra, mas não era absoluto. Algumas pessoas filmaram os abusos em segredo. Foi assim que o mundo conheceu a execução de Zarmina. Mas o registro mais sistemático veio da RAVA, a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. A organização existia desde 1977. Elas lutaram contra a ocupação soviética e depois contra o próprio Talibã. Durante o final da década de 90, as integrantes da RAVA operavam nas sombras. Elas escondiam câmeras sob as burcas. Caminhavam pelas ruas arriscando a própria vida a cada segundo. O som do obturador ou o brilho de uma lente significaria uma sentença de morte. 1999. A RAWA divulgou um vídeo gravado em Cabul. Nas imagens, nota-se: uma mulher é espancada no meio da rua. O crime? Ela levantou a burca para pedir comida. Oficiais do Talibã usam bastões de madeira grossos. Os golpes são repetitivos. O que se vê no quadro são pedestres paralisados. Ninguém interfere. Ninguém ajuda. As imagens foram contrabandeadas através da fronteira com o Paquistão. O material chegou às mãos de jornalistas, grupos de direitos humanos e representantes das Nações Unidas. Foi o primeiro choque de realidade para o Ocidente. À primeira vista, eram apenas relatos. Mas na prática, as imagens provavam o horror diário das mulheres afegãs. O mundo assistia, mas dentro do Afeganistão, a rotina permanecia intacta. A violência pública continuava sendo a ferramenta de controle mais eficaz do regime. Até que veio o dia 11 de setembro de 2001. Os ataques aos Estados Unidos mudaram a escala do conflito. O Talibã abrigava Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. A proteção ao terrorista colocou o regime na mira da maior potência militar do planeta. Não havia mais caminho de volta. 11 de setembro de 2001. O planejamento dos ataques estava concluído. A rede Al-Qaeda operava livremente em solo afegão. O governo dos Estados Unidos exigiu a entrega imediata dos líderes terroristas, mas o Talibã recusou. Por que o grupo protegeu Osama Bin Laden? A lealdade ideológica era profunda, mas essa decisão selou o destino do regime.
A recusa forneceu a justificativa legal e militar para a invasão. 7 de outubro de 2001. As forças americanas e da coalizão iniciaram a ofensiva aérea. Mísseis e bombas atingiram alvos estratégicos em todo o Afeganistão. Bases militares foram pulverizadas. Campos de treinamento viraram escombros. Cidades principais sentiram o impacto das explosões. Enquanto as bombas caíam, outro movimento acontecia por terra. A Aliança do Norte, um grupo de combatentes locais contrários ao regime, avançou pelo norte. Eles tomaram estradas e cercaram fortalezas. O cerco a Cabul estava montado. À primeira vista, o Talibã parecia pronto para resistir. Mas, na prática, a defesa desmoronou em tempo recorde. 13 de novembro de 2001. Os combatentes do Talibã fugiram da capital. O governo ruiu completamente em poucas semanas. O cenário era de abandono total. Escritórios governamentais estavam vazios. Aeroportos ficaram desertos. Carros queimados marcavam as rotas de fuga. Líderes e soldados do grupo buscaram refúgio nas áreas remotas das montanhas. Muitos cruzaram a fronteira em direção ao Paquistão. Na filmagem da época, nota-se, as ruas de Cabul estavam repletas de civis, mas sem policiamento. O controle de 5 anos havia evaporado. Pela primeira vez em meia década, as mulheres circulavam livremente pela capital. Não havia mais a obrigação de esconder o rosto em cada esquina. Elas saíram de casa sem escolta masculina. As meninas voltaram para as salas de aula fechadas desde 1996. Hospitais, escritórios e emissoras de rádio reabriram as portas. O som de máquinas de escrever e conversas femininas voltou a preencher os ambientes de trabalho. O mundo começou a enxergar a realidade sob o domínio fundamentalista. Imagens inéditas surgiram de arquivos escondidos. Ouve-se o som de chicotes e gritos em gravações amadoras. O conteúdo revelava a rotina de punições públicas, espancamentos secretos e execuções sumárias. Os vídeos mostravam que, entre 1996 e 2001, as mulheres afegãs viveram sob ameaça constante. Não havia proteção legal, não havia para onde fugir. Organizações internacionais, como a ONU e a Anistia Internacional, coletaram esse material. Cada clipe servia como prova documental de crimes contra civis. A história estava sendo registrada, mas isso era apenas o começo.